Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa semana Diabetes com Flexibilidade. Uma semana recheada de conteúdo, onde vamos falar sobre contagem de carboidratos, sobre vários outros temas. Ei, Boa boa noite. noite! Ai, que prazer estar aqui com vocês. Aí, ó, a Gisele já entrou! E Oi. aí? Bem-vinda, Gisele! Obrigada, obrigada, meninas. Eu que agradeço mesmo. Estou muito feliz. Então, pessoal, oficialmente sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Janice Sepúlveda, eu sou endocrinologista e estou muito feliz aqui hoje da gente estar abrindo essa semana Diabetes com Flexibilidade, por ocasião aí, né, de trazer para o online o nosso curso de contagem, que era presencial antes da pandemia, e abrindo essa semana aí de desmistificar a alimentação no diabetes, de contar um pouco a história, de trazer nossos seguidores novos, que às vezes nunca ouviram falar da contagem de carboidratos, os colegas da área de saúde que estão sempre aqui com a gente, apoiando, trazer a Gisele para a gente é uma honra muito grande. E aí eu quero dar as boas-vindas para nossa colega Débora. Nós já somos figurinha repetida aqui, né, Gisele? Todo mundo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Débora Boni, sou nutricionista da equipe, né, da Educação em Diabetes, do Diabetes e Saúde. Sou membro do Departamento de Nutrição da SBT, graças a um convite maravilhoso que eu tive em 2014, da Gi, né? Logo depois ela se ausentou, mas mandou bala para a gente ali e a gente faz um belo trabalho porque a gente teve um belo exemplo. Vou do começo. Eu sou Gisele Rossi Gouveia, sou nutricionista clínica de São Paulo. Nos últimos anos eu atendo em serviço privado, presencial e online. E tenho a honra de conhecer essas pessoas, né, que a gente fala que o diabetes nos uniu, né? E é a pura verdade. Então, assim, a década de 90 foi uma década muito importante, né, para o diabetes, pelo que a Débora acabou de pontuar. Em 93 a gente teve aí o estudo de CCT, onde a contagem foi uma das estratégias nutricionais e foi a partir daí que a gente pôde dizer para o nosso paciente com certeza, né, faz o teu controle, olha para a tua glicemia antes e depois da refeição. Isso vai assegurar, isso vai garantir que você tenha uma qualidade de vida melhor, que você tenha menor risco para desenvolver complicações. E a gente foi muito feliz, nós, né, como profissionais da saúde, em especial nutricionistas, que a gente pôde trabalhar desmistificando tanta informação, tanta proibição, né, em torno dos alimentos, sobretudo carboidratos. Uma coisa que eu queria aproveitar que vocês duas estão aqui, muitas Uhum. pessoas, né, assim, são 25 anos, né, mais até, né, uns 27 anos que isso tudo começou, Sim. né? 27 anos depois, né, em pleno 2021, nós ainda vivemos uma realidade no Brasil em relação à terapia nutricional que não está muito bonita, né? A Uhum. gente ainda enfrenta o cru, as pessoas que não têm acesso em serviços públicos e privados, não é falar assim, Sim, é porque assim, não. Talvez até os serviços públicos estejam mais engajados sem dúvida. na ciência e no dia a dia do que muito serviço privado. E, Uhum. gente, vou aproveitar as duas aqui para a gente dar uma aula para o povo que está começando na jornada do diabetes, porque acreditem, muitas pessoas nunca ouviram falar da contagem de carboidratos. Muitas pessoas ainda chegam nos consultórios, nos atendimentos, no direct aqui nas lives, com pânico de comer, achando ainda que a dieta de fome, de restrição absoluta, é o tratamento imperativo, né, no diabetes. Então, eu queria aproveitar a presença da Gisele, da Débora,
e pedir para vocês falarem um pouco historicamente, né, de como tem sido essa evolução, né, na terapia nutricional e falar um pouquinho para as pessoas que estão aqui o que é a contagem de carboidratos, né? Aproveitar essa animação vinda aí da época da Luciana, vai para o Jornal Nacional ou é presa, ainda tem gente que xinga a gente aqui até hoje. Na hora que a gente faz, na hora que faz uma postagem falando que o diabetes não é pautado em restrições alimentares, que isso inclusive é um risco para transtornos alimentares no diabetes, é cacetada atrás de cacetada, né? Sim, sim. Joga pedra na cruz, né? Então, aproveitar esses 20 e tantos anos, né? Que a contagem de carboidratos veio aí bravamente trazida pelo Brasil por vocês, e muitas pessoas que estão aqui já fazem contagem e não sabem nem de onde, né? Que isso tudo começou. Então, aproveitar e pedir para vocês falarem um pouquinho, né? Sobre essa contagem e também sobre a questão de para quem é a contagem, porque também é uma outra coisa que veio, né, Gisele? Os anos foram passando, os serviços foram focando na contagem de carboidratos para quem tem diabetes tipo 1 e, tristemente, os nossos pacientes com diabetes tipo 2 foram esquecidos durante muito tempo na contagem. Então, a gente sempre está aqui resgatando isso, falando com os pacientes, falando com os colegas endocrinologistas, nutricionistas. Eu vou até aproveitar aqui para ler a resposta da questão número 8 do meu livrinho, né, que estava aqui na minha estante, né, que a pergunta era: gente, isso foi 2003, hein? Primeira edição 2003, já estava escrito. A contagem de carboidratos é indicada apenas para as pessoas que têm diabetes tipo 1. Então, isso está muito bem documentado na bibliografia de vocês, né? Então, fala um pouquinho para a gente. Você quer começar, Débora? Posso te dar as honras. Pode ficar à vontade. O que você prefere? Então, quando a gente fala de contagem de carboidratos, é uma estratégia nutricional onde a gente treina a pessoa que tem diabetes, treina o familiar, os pais, né, o cuidador, a contabilizar o carboidrato da refeição, seja para fazer uma substituição, né, seja para fazer uma troca, uma substituição, quando a gente pensa em pessoas que não fazem uso de múltiplas doses, ou para fazer um link, né, entre o carboidrato e a dose de insulina, né? Parece simples, mas dá trabalho, sim. E eu sempre digo, até hoje eu digo isso, né, para os pacientes: quanto mais você se dedicar, mais cedo você vai se ver livre de mim e dos registros e de tudo que eu te peço para você trazer aqui, né? Porque é isso, né? A gente precisa pesar, a gente precisa anotar, né? Quem nunca, né? Aquela tabelinha que o profissional fala para você: anote aqui a sua glicemia antes de comer, em cada refeição, o que comeu, em medida caseira, quanto tem de carboidrato, sua glicemia 2 horas depois que comeu, né? E aí a gente vai entendendo um pouco como que esse corpo funciona e, dependendo da terapia medicamentosa, a gente vai trabalhar e vai ensinar que para quem não faz uso de insulina ou de múltiplas doses, a gente vai trabalhar trocando, substituindo o pão por uma aveia, pelo pão francês ou pão de forma, e vai ensinando, né, que não existe o alimento que isso eu não posso comer porque isso aumenta a minha glicemia, né? Existe uma resposta individual, né, onde você vai descobrir na medida em que você prestar mais atenção, né? E aí a gente vai definir aquilo que faz diferença para você, né? Não sei se fui tão clara, mas fica à vontade para completar, Débora. É isso mesmo. Na verdade, a gente sabe, né, que
a contagem de carboidrato ela é indicada para todas as pessoas com diabetes, né? Então, a questão realmente é de acordo com cada tratamento, a gente vai utilizar de uma forma ou de outra. Ou de acordo com os equivalentes em carboidratos, fazendo trocas, ou nós podemos usar o método gramas, que ajusta as doses de insulina, né? E a gente sabe que, assim, qualquer padrão alimentar que a pessoa utilizar, ela precisa de usar a contagem de carboidratos, né? Então, a gente sabe que se a pessoa está fazendo uma dieta, uma estratégia com menos carboidrato, mais carboidrato, se ela está fazendo uma dieta do Mediterrâneo, se ela está fazendo uma dieta DASH, ou fazendo o que for, né, ou vegana, a gente precisa contar carboidratos para saber a dose da insulina. A evolução Sim. foi vindo tanto, né, que hoje a gente não sabe só contar carboidrato, a gente já está sabendo contar proteínas e gorduras, né? No início era É. só carboidrato. Então a gente sabe hoje que só contar carboidrato não é o suficiente, principalmente para quem Uhum. utiliza mais quantidade de proteínas e gorduras. Mas é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que tem sido disseminado assim contagem de proteína e gordura para qualquer proteína e gordura, e também não é dessa forma, né? Nem toda proteína e gordura vai fazer um efeito na glicose, e o efeito é muito Uhum. individual, né? Então a gente tem estudado muito isso nesse passar desses 20 e poucos anos, né? Então, Gisele também esteve com a gente fazendo a nota técnica de conversão de proteínas e gorduras. Então, realmente, assim, é algo que a gente tem estudado para saber cada vez mais, né? Nós não temos estratégias únicas ainda, né? Como muitas vezes é Isso. disseminado. Então, tudo isso tem que ter um cuidado muito grande, porque a contagem de carboidratos hoje ela é amplamente utilizada para qualquer tipo de diabetes e principalmente vindo com esses outros nutrientes também, né? Sim. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar assim, a gente falou que a terapia pode ser é, trabalhada com todos os tipos de diabetes, com todas as faixas etárias, né? Para as gestantes. É, e, que e é importante que as pessoas entendam que a contagem de carboidratos ela não é a banalização, né? Ah, então agora virou tudo Exato. pode. Primeiro porque a gente não está aqui para dizer se pode ou não pode, né? Não somos nós, né? A gente está aqui para lançar mão daquilo que a gente tem como na mão, que é o aprendizado e a experiência, para falar, olha, vamos por aqui. Aqui por aqui pode ser bem bacana, você pode descobrir coisas bem legais, né? Mas a gente está vivendo um momento de carbofobia, né? Então, isso a gente tem que ter o cuidado. A gente não está dizendo, olha, come o que, né, Você quiser. que você quiser, e nem tão pouco dizendo que a contagem. Fico muito triste quando eu escuto assim, não, a contagem de carboidratos pode comer doce. Sim, a contagem de carboidratos trouxe para a gente. E quem estiver aqui nos ouvindo e for alguém que, né, usa ou usou NPH, sabe que a gente não podia ou não pode, muitas vezes, pular a refeição, porque senão a gente tinha hipoglicemia, né? A contagem de carboidratos, ela trouxe para a gente a possibilidade de, eu como o meu trivial, então eu vou fazer o cálculo para aquilo que eu comi, ou vou substituir, né, o equivalente do carboidrato, no caso, se eu não usar insulina. Se eu comer mais, eu vou aplicar mais insulina. E se eu comer menos, eu vou aplicar menos. Então, isso vai me trazer essa flexibilidade, E né? Exatamente. outra, As e um Pode falar. detalhe também, que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem, que eu não sei em que ponto da história da contagem de carboidratos as coisas, os caminhos se distanciaram e as pessoas foram assumindo algumas posturas que dificultaram a trajetória mesmo de novos colegas, né, no mercado e dos próprios pacientes e familiares. Porque, e não sei também se é porque no mundo hoje que envolve a nutrição, nunca vi como que o mundo do radicalismo está se, né? Eu acho que talvez seja uma das áreas na saúde que a gente tem mais dificuldade hoje em dia por causa dos extremismos, né? Então, o que a gente queria Uhum. deixar também a mensagem aqui?
A gente escuta muitas pessoas falando assim, contagem de carboidratos é para quem tem diabetes tipo 1, é para quem usa insulina. Ah, mas se Isso. essa pessoa tem diabetes tipo 1 e usa insulina, ela tem que fazer o método grama. Senão, para que ela vai fazer contagem de carboidratos? E as pessoas vão assim. Então, cada coisa que a gente escuta no consultório, no dia a dia, por exemplo, mas o paciente não quer fazer a contagem de carboidratos em tal refeição. Ou ele faz tudo, ou ele não faz nada. Ou ele faz em Isso. todas, ou ele desiste, né? Ah, mas o paciente, às vezes eu vejo umas coisas tão aberrantes aqui na mídia social que muito me assusta. Às vezes as pessoas criticando assim, mas o paciente, a pessoa com diabetes está aqui falando que ela foi no profissional de saúde, o profissional de saúde, né, o médico, o nutricionista, desaconselhou fazer a contagem de carboidratos. Só que na hora que a gente vai conversar com a pessoa, o que a gente entende? Que se estava falando do método gramas. E às vezes a pessoa não tinha nenhum conhecimento para entender o método gramas, que é o método mais avançado, né? Então, é aquela base da educação que faz a diferença para vocês entenderem o quê, gente? Que quando a gente fala recomendação, manusear os carboidratos no dia a dia, aprender a contagem, a gente não está falando que tem que usar insulina. A gente não está falando que uma pessoa com diabetes tipo 1 que usa insulina só pode usar o método gramas. Até porque, com muita frequência no consultório, o paciente fala assim, não, eu quero fazer o de substituição mesmo. Quero fazer o gramas só de vez em quando. Tá Sim. tudo bem. Aí, às Sim. vezes, o pessoal vem aqui e joga pedra. Eu falo assim, preocupa não, bobo. Sua glicada tá 6,5, né? Você Sim. achou seu caminho. Sim, você sabe que tem um fato curioso que acho que foi Educando Educadores, que eu acho que a gente nós estávamos em Fortaleza. E falando da contagem e tal, não sei o que, um profissional levantou e falou assim, olha só, eu sou de Manaus, e eu vim aqui, vocês estão falando tanto dessa questão de dose, sensibilidade, não sei o quê, eu vim aqui para entender se essa contagem vai me dar subsídios para ensinar meu paciente a comer farinha de puba. Primeiro eu parei, que eu fiquei pensando, o que é farinha de puba, né? Aí ele me explicou, né, o que era, foi na linha de que é parecido com uma tapioca, e quando a gente mostrou a equivalência, então, ó, vamos imaginar, o que seu paciente come? Vamos pensar no clássico pãozinho. Então, tantas colheres dessa farinha equivale a tanto desse pãozinho. Ele chorou, se emocionou, era um médico. Ele falou, é sério? É sério. Então quer dizer que se ele comer esse pão, ou se ele comer tantas colheres da farinha de puba, a glicemia vai se apresentar de forma semelhante? Sim. Então, assim, às vezes é tão mais simples, mas eu lembro da minha angústia quando eu comecei, porque eu ficava pensando, tá bom, mas o que é melhor? E o que eu vou ensinar? Eu vou perguntar, o paciente não vai saber o que é melhor, porque ele não sabe, sou eu que vou apresentar a contagem para ele. E como é que eu vou saber qual é o caminho melhor? E é isso, né? Acho que esses anos, acho que trouxeram para a gente, assim, às vezes a pessoa chega para você e você olha os controles, você olha toda a descrição, chega com um monte de informação e você percebe que se você orientá-la a fazer troca em determinadas, às vezes é o lanche da manhã, às vezes é o lanche da tarde, né? Eu estou acompanhando recente uma criança e que a gente só adequou os lanches. Ela faz múltiplas doses, mas a gente adequou, fez trocas, equivalências dos lanches, manhã e tarde. Mudou a vida, né? Mudou a vida. Às Né? vezes
como nutricionista, quer dar tudo, né? A gente quer que todo mundo se encaixe no método Gramas, o que faz tudo, ensina tudo. Uma das coisas que eu fazia no início era isso muito, eu queria passar tudo, né? Às vezes numa consulta você quer passar tudo. E às vezes Tudo. você tem que realmente ir devagar até uma pessoa assimilar, né? E entender, como Sim. já falou, qual é o caminho dela. Será que ela está disposta a fazer tudo aquilo? Hoje mesmo foi engraçado que eu atendi um paciente e ele tem 10 meses só de diabetes, mas é um senhor de 50 e poucos anos. E a médica mandou para ele aprender a contagem de carboidrato, mas ainda no método substituição. Ela, claro, não descreveu, mas pediu para eu atendê-lo, ensinar um pouco para ele. Ele está usando o NPH irregular ainda, não faz bolos em todas as refeições. Quando eu falei com ele, simplesmente, olha, você tem uma lista de substituição, vai ter as metas de carboidrato conforme a sua necessidade para controlar o peso, né? Então, de acordo com suas calorias diárias, nós temos metas de carboidrato por refeição. E aquilo tudo para ele, assim, pensar em contar, ele queria flexibilidade, porque é um homem que sempre comeu 2 pães de uma vez, aquela coisa, né? Não, sempre estava acostumado a comer bastante, farinha, arroz, feijão, muita quantidade. E aí ele, de repente, falou assim comigo, na hora que ele viu tudo aquilo. Tava até animado, assim, achei que ele tava animado, ele só virou para mim e falou assim, prefiro pagar boleto do que fazer isso. Mas, gente, quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, achei que o senhor tava animado. Ou Sim. seja, às vezes a pessoa não vai se adaptar. Aí eu falando com ele, calma, vamos entender primeiro, vai se adaptar de uma Entusiasmada forma... estava você, né? Aí ele, não, mas isso aqui é muito menos. Na verdade, olha que eu não faço dieta restritiva, hein? Aí eu falei, nossa, mas eu vou ter que aprender tudo isso. Eu falei, não, vai com calma, nós não vamos ter que aprender tudo de uma vez. E 100% da dieta, né, claro, não é uma coisa que a gente cobra das pessoas, né? Óbvio que não. Então, isso é um roteiro para você conseguir se encaixar dentro dessas metas. Você vai ter a lista escolhendo o que você quer. Mas eu acho bem mais fácil pagar um boleto. Mas é isso, às vezes Vocês. o ideal É? não é ficar Sim. fazendo, né? Que aquela pessoa faça o que você quer. Vamos achar o caminho dela, né? Então, Sim. Quando a gente começou a aplicar isso no consultório, né? Nos grupos, eu lembro que eu fui com esse entusiasmo todo. Não, a paciente veio, orientei, montei e foi embora. E eu louca para ver os resultados, né? Ela ia voltar. Quando ela voltou, e aí? Como é que foi? Eu tô lendo um pouco melhor aquele material que você deixou comigo. Eu fui assim, né? Tipo, né? Mas vamos assim, tentar de gente, novo, né? é o momento de cada um, de ir assimilando, né? E aí o tempo foi passando e a gente vai vendo que assim, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo agora para fazer a diferença, É uma história, né? É né? uma jornada de aprendizado. Por exemplo, às É. vezes eu recebo pacientes que acabaram de diagnosticar, tipo assim, foi essa semana, a pessoa mal sabe onde é que ela tá, aí ela chega e fala assim, é hoje que você vai me ensinar a contagem de carboidratos, você vai me passar a prescrição? Eu falei, moça, eu tô sabendo nem seu sobrenome. Como é que eu vou fazer Sim, mais alguma coisa hoje? Não sei nem se você já fez alguma cirurgia. Vamos num passo de cada vez. Mas isso que sim. vocês falaram é muito importante para as pessoas aqui entenderem. Eu até vi alguns comentários aqui das pessoas com diagnóstico recente de diabetes se sentindo perdidas com aquela famosa e bendita história: o que que eu posso e o que que eu não posso comer. Talvez essa seja dos dilemas que mais atormentam as pessoas com diabetes e as suas famílias quando vem o diagnóstico. E esse aprendizado que a gente vai tendo no correr dos anos, ajuda muito a gente na prática, porque às vezes as famílias chegam com muitas preocupações, aplicação de insulina, monitorização, isso dói, isso não dói, e os meninos ficam só olhando assim pra gente, né? Só olhando, tá nem aí para treino de aplicação. Aí na hora que eu pergunto assim, que você acha que vai ser mais difícil? Ele, claro que é a tal da comida, né, doutora? Não pode comer mais nada. É a única coisa que eu escuto agora é que não pode comer mais nada. Então, o É. adolescente, o adulto jovem, que não tem aquela maturidade, que não tem aquelas crenças enraizadas,
Muitas vezes o que ele está preocupado é o quê? Com a qualidade de vida dele, é com o prazer da vida, né? E a comida é um prazer, só que no diabetes, dependendo de quem você está recebendo e das crenças que aquela pessoa carrega, parece que é mais um castigo a terapia nutricional do que uma forma de você ter saúde, né? Não sei se vocês vislumbram isso no consultório. Então, eu tenho pacientes idosos que chegam no consultório e dizem, ah, doutor, eu tenho 40 anos de diabetes. Aí você vai perguntar, né, como é que foi a história do diabetes? Tá. Tem 40 anos que eu não como nem um pedaço de bolo no meu aniversário. Eu só falo assim, ô lástima. Na hora que você fala isso, ele abre o... Sim. Eu já ouvi gente falar assim, ó, Gisele, se eu não tivesse sido encaminhado por uns 2 ou 3 médicos para cá, eu juro que eu ia embora agora depois dessa. De falar que não existe restrição. Sim, eu tenho dois momentos claros assim desse início e que eu lembro assim, primeiro de eu chegar com esse entusiasmo todo e era uma mãe com um adolescente. E aí ela falava assim para mim: "Você está querendo dizer que tudo que eu fiz até agora, todos esses doces sem açúcar, todas essas receitas, não serviu para nada?" Não, eu não falei isso. É isso. Eu falei que independente de ter ou não açúcar, eles vão elevar a glicemia, né? Carboidrato eleva a glicemia. Então, a gente vai ter que aprender, descobrir quanto tem de carboidrato naquilo que ele vai consumir, para a gente pensar em substituir, né? Se for um lanche da tarde, se for um lanche da manhã, ou cobrir com insulina. E foi uma situação muito tensa, porque é como se eu estivesse dizendo para ela que todo o cuidado que ela teve até então não tivesse valido de nada, né? Então, olha, né, até onde a gente vai. O paradigma, né, do açúcar é muito grande. Sim, As sim, pessoas não entendem. Você fala da contagem, você fala que não tem mais a proibição, que é mais flexibilidade alimentar, mas quando volta, na hora que você vai perguntar como que a pessoa está comendo, ela está fazendo a contagem, e você comeu algum docinho depois do almoço? Não, só como diet. não como doce, Tem, né? Na é verdade, é claro, pecado, né? uma preocupação, de um cuidado maior. A gente sabe que hoje em dia, como a gente estava falando, tanta coisa evoluiu. A gente sabe que contagem não é simplesmente contar carboidrato, a gente tem que escolher, sim, alimentos saudáveis, né? Nós sabemos que a gente pode ter também outras coisas para ajudar no índice glicêmico, tanto dar uma insulina mais cedo, quanto conjugar uma proteína e gordura, uma fibra. Isso sempre a gente está falando aqui, que a alimentação saudável é o mais importante. Mas as cartas têm que estar na mesa, né? Quem tem que escolher a vida dele é a pessoa, não é a gente, né? É claro que a gente vai dar os caminhos da forma que é o mais ideal quando você é procurado como profissional de saúde. Né? O que você pode fazer para melhorar, já que você gosta de comer esse pãozinho, o que a gente pode fazer para cobrir esse pico do pãozinho? Às vezes a Janice falou assim, que momento que que esses caminhos, né? Ficaram tão distantes de contar de carboidrato e poder comer um pão, comer um açúcar, um doce de vez em quando, isso se tornou um crime, né? Onde foi que isso aconteceu? Sim. Realmente parece que Mas, foi depois dos sensores, né? Que os sensores mostrou sim, pra gente que o pico acontece. Então, como que a sim. gente pode ajustar esse pico? Tem tanta estratégia que não voltar para a inflexibilidade, né? A gente ganhou tanto Sim. com a contagem e flexibilidade e de repente a gente vai lá e, não, a solução é cortar tudo de novo, né? Sim, mas você sabe que assim, ao longo desses anos, né, e nos cursos, a hora que a gente, vocês devem sentir isso também, a hora que a gente entrava na contagem em si, eram caras e bocas, e a gente está falando muitas vezes com um profissional, né, esse profissional que vai multiplicar o conhecimento. E aí chegava um momento, né, o meu lado italianona, que falava assim, para tudo, olha só. Vocês já pararam para pensar que se vocês seguiriam as orientações que vocês dão aos seus pacientes? Né? Já Primeira fizeram coisa, essa reflexão? Será que eu seguiria isso que eu estou propondo? Né? Porque assim, gente, comer
doce todo dia é saudável? Não, nem para nós, nem para quem outra pessoa que não tem diabetes e nem para quem tem diabetes. Beber todo dia é saudável? Não, para todo mundo, para ninguém. Agora, quem aqui não come doce? Somos todos profissionais da área da saúde. Quem não come doce? Quem não usa um determinado alimento, sei lá, não come algo que seja frito, né? Um prato que não é saudável? Quem come religiosamente salada e fecha a refeição com, com fruta todos os dias? Nosso paciente não é diferente da gente, a gente tem que ensinar, porque faz diferença. E ele entende que se ele trocar. Primeiro que é proibido, está em pecado, né? Usar a sobremesa está em pecado, o doce com açúcar. Segundo, que se ele mas trocar pelo diet, né? E aí ele pode comer quanto quiser. Infelizmente a gente não escuta isso. Eu não estou dizendo que eu sou contra, a favor, mas assim, não existe vilão e salvador, né, gente? Exato. E olha um exemplo que eu tenho do consultório um tempo atrás, 2 exemplos. Um paciente falou assim, que o sonho da vida dele era poder ir a uma festa, um aniversário e comer um brigadeiro. Um brigadeiro. De festa ainda, né? Porque não é aqueles brigadeiros de lanchonete que tem em festa. Não. Eu falei, e aí quando você vai, você come o quê? Só por curiosidade. Quando você vai num casamento, uma coisa assim, doutor, eu vou pro sal. Eu vou pro salgadinho, pastel, eu vou pros macarrão no jantar. Aí eu fui lá, peguei a tabelinha de contagem, mostrei para ele o brigadeiro e o macarrão. Na hora que ele entendeu, as lágrimas caíam. Ele falou assim, doutora, eu trocaria aquela comida inteira da festa por um docinho. E você está me dizendo que talvez seria mais vantagem eu comer o docinho do que tudo que eu comia? Eu não. Quem está falando é a ciência. Tá aqui, eu não estou falando nada, eu só estou te contando a verdade. Né? Outro paciente que chegou para mim na primeira consulta e falou assim, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, ele falou assim, eu faço qualquer coisa, menos a maldita da contagem de carboidratos. Aí eu fiquei calada, né? Daqui a pouco eu perguntei assim, você já foi na nutricionista? Já. Sigo tudo, doutora. Eu sigo a dieta, eu faço exercício. Se eu tenho uma lista de substituição? Tenho. Troco leite pelo queijo. Eu falei, pois é, e se eu falar para o senhor que o senhor já está fazendo contagem? Ele só fez assim para mim. Ó. Na hora que ele entendeu, ele falou, nossa senhora, que ignorância. Né? Porque então, esse não saber é importante. Né? A pessoa entender que às vezes ele tem diabetes tipo 2, ele já está fazendo substituições. Entender o contexto maior da terapia nutricional, das substituições, fora daquele grupo, mas baseado na contagem de carboidratos, é apenas evoluir, gente. Sim. Né? E às vezes, dependendo do nível de compreensão, você faz a mesma coisa, igual falar do índice glicêmico, porque você melhora. Gente, pelo amor de Deus, não precisa falar. Às vezes você vai complicar mais a vida da pessoa, mas explicar, olha, se você associar, como a Débora falou, um pouco mais, troca o pão, tenta colocar um pouco mais de fibra, vamos pensar em gordura boa, né? Eu lembro de uma senhora que trabalhava numa casa e a maior frustração dela é que a chefe recebia as amigas um determinado dia da semana para tomar um chá e comer um bolo. E o bolo, ela falava, olha, eu passo tudo, mas o dia que é o bolo de fubá, eu sofro. Eu sofro porque eu vou embora, eu não posso comer, mas não pode comer. Não, porque tem açúcar. Daí, e a gente foi trabalhando. Eu falei, tá, então olha só. Na semana do bolo, a gente vai aprender qual é o formato. Aprendemos, trabalhamos com o dedo, fatia de quantos dedos? Aí, e a senhora vai usar no seu lanche da tarde, no lugar da sua fruta. Ela voltou, ela falou, eu tenho que comer a semana inteira para acreditar que isso é verdade.
porque não aconteceu nada. Eu falei, então, agora nós vamos para o segundo passo, né? Né? Para entender a questão do saudável. Então, assim, gente que não come feijão ainda hoje, gente. Eu ainda escuto isso. Gente, tem muita gente que chega no consultório que ainda com aquela ideia do baixo da terra, em cima da terra. Aí uma vez eu até falei assim, ô doutora, é verdade que eu não posso comer o de baixo? Você come de baixo, de cima, o que cair do céu, minha filha, o que for comida. Você come, querido, come. Não me vem com esse bar da terra, não. Aí um dia eu até falei assim, até porque eu nem sou pessoa especialista o que veio de baixo, o que veio de cima da terra. Eu sou especialista em comida, eu gosto de comer, né? O que vem de baixo, o que vem de cima, não vem ao mérito. Não, É e aí, importante a assim, gente entender. imagina, eu fico pensando assim, quanto isso fica confuso, né? Porque existe a lista de permitido e proibido. Aí existe a proibição, carboidrato é vilão, não dá para comer. Agora não é para comer mais, tira todo o carboidrato, né? Aí come proteína e come gordura, vai lá e identifica que a glicemia se altera. É uma loucura, gente. É uma doideira, Exatamente. né? O pessoal não tem percebido, né, que um pouco da insulina que vem para o carboidrato, a gente conta carboidrato, mas a refeição ela não é só carboidrato, ela tem proteína e gordura no meio. E quando a gente não toma insulina porque não está comendo carboidrato, aquela proteína e gordura, aquele ovo mexido com queijo de manhã, começa a fazer efeito na glicemia, né? Sim, então, sim. Mas eu tomo umas 2, 3 unidades de qualquer forma para isso aqui. Ou seja, tá precisando de contar nutrientes de qualquer forma. Quando você deixa de contar o carboidrato, você vai ter que dar insulina de qualquer forma para esse nutriente, né? Sim, então a gente sim. começa a ver que o contexto da contagem já pega a alimentação saudável, né? São com aquela relação harmônica que tem um pouco de carboidrato, proteína e gordura na alimentação, que não precisa cortar completamente um nutriente, né? Então, Sim. quando a gente começa a ver o efeito disso, igual você falou, sobre uma fatia de bolo no lugar de um pãozinho, no lugar de uma fruta, um lugar, por exemplo, dá 7 biscoitinhos maisena no lugar de um pão. Para algumas pessoas com diabetes tipo 2 que estavam restritas a pão integral, a biscoitinho creme crack, torrada, balduco, multigrãos, é só isso que se come. Eu até vi aqui uma pergunta ali, perguntando assim, por que o pão integral aumenta a glicose da minha filha? Não sei se vocês viram aí. Gente, é muito interessante como que a gente começa a entender de contagem de carboidrato, a gente vê assim, o que é legal a gente comer? Pão integral ou pão francês? Aí começa a trocar só para o pão integral. Claro que o pão integral, se tiver mais fibra, vai ter mais benefício. Né? Que a fibra não é digerida pelo nosso corpo, lentifica a absorção da glicose e não dá pico na glicemia tão grande quanto o pão refinado, né? Com a farinha refinada. Mas por que ele também altera a glicemia? Porque tem carboidrato. O importante é contar carboidrato. E por que a contagem de carboidrato não está dando certo mesmo assim, de vez em quando sobe? Porque contagem de carboidrato precisa ajustar o tempo inteiro. E às vezes tem dia, né, Janice, como a gente sempre dá nas aulas, existem 42 fatores que podem alterar a glicemia. Tem dia que não vai dar certo, mesmo a gente fazendo tudo igual. Sim. Isso. 2 e 2 não são 4 sempre, né? E outra coisa, gente, a gente não pode se iludir, porque quando a gente está falando, né, até da tentativa, né, do nosso grupo de tentar corrigir esse viés de tanta contagem, só falar para quem tem diabetes tipo 1, insulinizado intensivamente, não se enganem vocês que têm diabetes tipo 2, porque quando a pessoa que tem diabetes tipo 1 e não tem mais insulina, ela come, ela precisa aplicar a insulina. Quem tem diabetes tipo 2 e come, também libera insulina, só que na maioria das vezes é sua própria insulina. Então, por que é importante entender dos carboidratos, entender da contagem por substituição, né, o método básico, se você não é um usuário de insulina? Porque se você não é usuário de insulina, pressupõe-se que você tem a sua. Agora, se você está no limite da sua produção e você come um pão ou você come 2, 3, essa diferença é a diferença do que o seu pâncreas está dando conta de liberar. Então, você vai ter picos também se sua produção estiver no limite, né? Sim. E outra, mas minha produção não está no limite não, ela está maravilhosa.
prepare-se, porque como qualquer outra pessoa, esse excesso vai te levar a um ganho de peso, né? Então, assim, é para todo mundo o entendimento e a contagem de carboidratos. E a gente escuta muito, né? Ah, eu não faço porque eu não uso insulina. Ah, eu não faço porque eu não tenho DN1. Ah, então tá Isso fazendo não é o para quê? mim, né? Isso não é para mim. Igual um paciente, que eu tomara que ele esteja aqui hoje, porque eu não vou contar o nome do dito cujo, né? Mas eu vou contar o milagre. Ai, doutor, eu descobri por que minha glicose depois do café não estava ficando boa. A culpa é da padaria. Eu, hã? Não entendi. Eu só passo na porta da padaria na hora que estão liberando pão francês. Aí eu compro aquele tanto, né? Compro com olho, pão quentinho, tá. Ah, tá. E aí você come quantos? Tem dia que eu como 9. O quê? Nossa, 9 pães? Ai, doutora, mas é uma coisa impressionante. Eu falei, pois é, então você se prepare. São 9 vezes o efeito de um. Então, minha glicose ia ficar boa demais se eu não comesse 9. Vou experimentar. Resolvido o problema. Ele entendeu o Sim, conceito do efeito do carboidrato, né? Mas sim, ele tinha sim. sua própria insulina que não estava dando conta de 9 pães, né? Pelo amor de Deus, Uhum. né? E uma coisa que é importante, é interessante, né? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade, aí falando de quem, do tipo 1, né? É, que ao longo do dia, a nossa sensibilidade, ela muda, né? Em relação ao carboidrato, que a gente pode precisar de mais ou menos insulina, e o fato, comendo, né, a mesma quantidade, vamos imaginar no almoço e no jantar, eu posso precisar de doses diferentes, e isso não significa que eu estou pior. Ah, este é o meu pior horário, né? Porque eu preciso de mais insulina, né? Isso é muito, muito, muito comum. Nossa, então se eu preciso de mais insulina de manhã, é que tá sério mesmo, é. né? A Não, gente o seu sabe que corpo necessita. é diferente, né? O fator sensibilidade ele pode variar durante o dia, Sim, relação a sim, carboidrato. E é sim. mais comum isso mesmo, né? De manhã a gente ter aquela resistência à insulina maior, né? Então, isso é muito. Uhum, E sim. aqui eu tenho, tem até um pessoal falando aqui, não. Elogios para Gisele tem 250 milhões, né? Ah, Nutre de um obrigada. monte de gente aqui. Ah, que legal. Agora tem um Feliz. pessoal falando aqui sempre aquela mesma repetição que a gente escuta no consultório, né? Recém-diagnóstico, estou perdido em relação à alimentação. É sempre aquele pode, não pode. Outras pessoas colocando aqui, ó. Nunca me apresentaram uma contagem de carboidratos. Sempre tive muitas hipoglicemias. Seria uma boa ideia pedir a introdução ao médico? Gente, a gente precisa ter preocupar uma coisa na cabeça da gente. Infelizmente, embora a Gisele esteja aqui contando essa história de mais de quase 3 décadas da contagem de carboidratos, a gente precisa entender que não são todas as pessoas, todos os profissionais de saúde que estão hoje capacitados para a terapia nutricional, né? Para a insulinoterapia intensiva. Então, conversar com o seu profissional de saúde ou ajudar nesse mundo que a gente está hoje, né? Nessa pandemia, com o mundo online, com tanta live, com tanto aprendizado que vocês estão tendo aqui hoje, por exemplo, com a Gisele e com a Débora. Aprender e entender vai ajudar você a entender e a conversar com o seu profissional de saúde, né? Sim. Porque a gente precisa ter esse cuidado. Às vezes as pessoas falam comigo assim, ah, mas a minha nutricionista não sabe contagem de carboidratos. A faculdade não ensina a gente ainda, infelizmente, depois de tantos anos. As pessoas saem da faculdade e não têm essa formação, elas precisam ter a formação, né? Mas se você sabe um pouquinho sobre a contagem, se você está entendendo o efeito, se você está aprendendo aqui, é tanta live, é tanto conteúdo, é tanta coisa que é feita toda hora em várias páginas diferentes, você já começa a entender um pouco de como lidar com o carboidrato no seu dia a dia. Se você está aqui e aprende, você entende, pelo menos que você não precisa fazer uma dieta baseada em restrições para você viver com diabetes, você já aprendeu demais, né? Você já aprendeu um conceito
importantíssimo da contagem, né? Então é importante vocês conversarem com a equipe de vocês, né? Quem tem diabetes tipo 1, quem tem diabetes tipo 2, às vezes você tem diabetes tipo 2 e fala assim, não estou fazendo contagem de carboidratos. Quem disse? Às vezes você já está, você só não deu nome para ela, né? Talvez falte só nomear a contagem de carboidratos, entender melhor as suas metas de carboidrato por refeição. Porque quando você vai no nutricionista que não sabe, entre aspas, contagem de carboidratos, é claro que ela sabe contagem de carboidratos, mas dentro, talvez, de uma fala, de uma explicação que não traz a contagem de carboidratos, mas ela está calculando a sua quantidade de carboidratos, as suas calorias, tá te orientando um plano nutricional, e aquilo ali tem carboidrato, né? A não sei que seja uma dieta zero carb, né? Porque agora da moda é a zero carb, é no carb. Sim. Tá te ensinando a fazer trocas, né? Claro. O que trocar, o pão, no lugar do pão, entre o quê? No lugar, entre as frutas, te ensinando as equivalências de fruta. E isso é uma forma de contagem de carboidratos. Que muitas vezes, aliás, eu lembro da Celeste Vidiano falando, quando a gente conversou a primeira vez, ela falou assim para mim, mas a gente já fazia isso. A hora que a gente monta o plano alimentar e a gente ensina, eu falei, sim, a gente só não nomeou. Só não nomeou. E tem, né? e tem vários colegas da nutrição, quando fazem os nossos cursos de contagem para profissionais, que elas falam isso. Nossa, faltava o clique, né? Faltava casar. E outra, para vocês que são colegas que estão aqui, tanto muito endócrino na página, muito clínico, muita nutri, cuidado com o que você acha que você não está fazendo. Porque às vezes você está ali com o paciente com diabetes tipo 2 na sua frente, que 90% dos pacientes com diabetes têm diabetes tipo 2, e naquele momento que você está ali, que você pode fazer uma educação nutricional, às vezes uma fala põe tudo a perder. E é triste que a gente ainda viva uma realidade onde os colegas da área de saúde falam para os pacientes que trataram o diabetes é parar de comer doce, é parar de comer o macarrão, para de comer tudo, né? Até uma colega da nutrição esses dias colocou uma postagem aqui, que ela foi orientar um paciente sobre contagem de carboidratos e quando o médico viu o que ela estava falando, falou que ela ia matar o paciente, que ia chamar a polícia para ela, porque isso era um crime, falar isso com uma pessoa com diabetes. Ela falou assim, eu é que vou chamar a polícia para você, porque você não está sabendo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse entendimento. E deve ter muita gente que está ouvindo aqui, vai ouvir depois, que está sofrendo em casa, gente, com uma dieta restritiva. Eu falo que é assim, se a gente não tem um profissional que está passando isso para a gente também, né? Se mesmo que não seja assim, que seja dessa forma simples, ou que você converse com o seu profissional para ver se tem como, né, evoluir o tratamento. A educação em diabetes que a pessoa com diabetes tem que buscar também é para isso, para a gente poder também buscar os profissionais que a gente precisa. Se a gente está vendo que não está tendo melhora, né, não está tendo evolução no nosso tratamento, a gente não está bem controlado, tem sim que buscar novas coisas, né? Além de se educar, a gente tem que procurar um profissional de saúde que vai nos ajudar. Né? Então, a educação em diabetes também passa por isso, né? A gente correr atrás do que a gente precisa, até dos profissionais. Sim. Realmente nem todo mundo está capacitado para isso. E acho que a gente tem... Desculpa, você ia falar? Não, pode falar. Isso aí acho que a gente tem os dois lados, né? O lado dessa pessoa que sofre tanto, sofre anos com restrições e que acha que é assim, né? É legado, né? Foi assim, veio para mim, então vou tocar. E por outro lado, a gente tem aquelas pessoas recém-diagnosticadas que querem, vocês devem viver isso, chega para aprender a contagem, para aprender a aplicar insulina, para aprender a monitorar a glicemia e ver em que momento, como... já quer aprender logo o efeito da proteína, da gordura. Mas calma, vamos dar um primeiro passo. Vamos aprender a tratar a hipoglicemia. Vamos aprender
as coisas do dia a dia. Vamos olhar para o que você faz no dia a dia e tentar, né? Eu acabo perguntando qual é o momento mais difícil para trabalhar, né? Normalmente, quando a gente fala de crianças, as mães falam quando elas estão na escola, né? Porque aí não tem o controle, ou o pai e a mãe não querem aplicar uma dose adicional, e os adultos, tipo 2, é o final de semana, né? A pizza, eu não sei, né? Então, vamos Das 5 que aprender. você falou, né? Oi? É a É o, vida. é o chazinho das 5 que você falou, que muitas senhoras É, gostam, né? tem saída, vai atrás de alguém que pode te pegar pela mão e falar, vem comigo, que a gente pode reescrever a história, né? A gente pode fazer a diferença, pode ser mais leve. Na verdade, esse mundo virtual tanto ajudou quanto assusta um pouco quem está começando nesse mundo, né? É, Então, realmente, igual você falou, a pessoa chega no consultório para a gente e já quer saber proteína e gordura, já quer saber o avançado, né? Sendo que a gente está em sim, fase de ajuste de insulina, você não pode nem como saber ainda a relação insulina-carboidrato, está ajustando ainda basal, está tudo ainda no início, né? Então, assim, a uhum, gente pode já iniciar a contagem, principalmente conceitos, noções, entendimento, porções, né? Isso tudo a gente tem que começar já. Mas não precisa de estar no avançado desde o início. Calma, é aquela questão até que a gente já falou em outras lives aqui. Já entende que tem tecnologia, tem bomba, eu tenho que usar bomba? A pessoa acabou de ter o é, diagnóstico. Então, é o assim, melhor, tem que ter né? calma, porque o mundo virtual trouxe pra gente coisas que, por exemplo, na minha época, com os 13 anos, eu era a única no mundo, para mim, com diabetes tipo 1, na minha idade, né? É, Até claro, depois eu descobri que tinha um na minha sala que não contava, que eu tinha diabetes. Mas olha você ver que engraçado. Realmente era uma coisa assim que as pessoas tinham vergonha, ainda tem isso, né? Mas uhum, realmente a gente não conhecia outras pessoas com diabetes tipo 1. Eu lembro que é minha mãe verdade. me levou para o interior da família dos meus pais, aqui no interior de Minas, para poder ir na casa de uma pessoa que a gente nem conhecia, porque fulano de tal falou que tinha uma filha com diabetes. Aí brucutou a gente lá dentro para poder tomar um café da tarde com esse pessoal. Porque a gente quer estar nos iguais, né? Então, É, realmente hoje o virtual nos ajudou muito, mas ao mesmo tempo também assusta algumas pessoas. A gente tem que ir sim, devagar, né? Porque sim. realmente não precisa de tudo. Você sabe que com essa questão de a gente quer estar com os iguais e tal, a gente falou da década de 90. Durante alguns anos eu coordenei o departamento de nutrição da colônia de férias, nosso recanto, né? Em parceria com a Unifesp e com a DJ. E uma das coisas que eu fiz várias colônias, mas o que me marcou a gente tinha um momento que o Marco Vívolo, reunia todo mundo e perguntava para a galera o que ele levava com ele, né? O que mais tinha sido mais legal. Então, assim, eram 9 dias na época de atividades intensas, né? Manhã, tarde, noite. E o que cada um levava? E uma menina levou que ela aprendeu que ela podia, que não estava estampado, tenho diabetes, que ela podia escolher para quem ela ia contar. E aí, então, ela não precisava se esconder. Então, eu acho que assim, é, a gente pode escolher, a gente pode escolher os caminhos que a gente vai seguir. A gente pode escolher os profissionais. Eu sei que não é simples, né? Mas acho que a Janice falou uma coisa no começo muito fantástica, que assim, a gente tem serviços é, extremamente estruturados, né, com profissionais de ponta e não necessariamente são serviços privados, né? A gente tem muita gente boa e tem muita gente boa no privado também. Bem. Então, assim, a gente tem o poder da escolha, E né? a Vamos gente ficar tem que sentado, vamos trabalhar, né? atrás. Uhum. Exatamente. A gente também fala muito aqui na página, Gisele, que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem,
né? Sim. Então, o que eu tenho para hoje? Eu até vi o pessoal colocando aqui, eu tenho que trocar de nutricionista, eu tenho que trocar de médico. Eu disse, calma. Vamos trabalhar com as armas que a gente tem. Não é todo Sim. mundo que pode trocar de nutricionista. Não é todo E às mundo que vezes, pode trocar de médico. e Agora, às vezes até chegar lá, né, e falar, olha, eu escutei tal coisa, né? isto, exatamente. Olha, tem curso disso. Eu escutei, vi lá na SBD, vi na internet, vi lá com a Gisele, que trouxe a contagem para o Brasil, que existe vida além do que eu estou fazendo. Então, eu gostaria de aprender mais. Vamos aprender junto, né? Por quê? Porque se as pessoas se travam e se fecham, só sai perder. Não tem jeito de você ficar ganhando se você se trancar, né, no mundo da reclamação. Mas eu tenho uma nutricionista que eu adoro. E no próprio consultório, onde às vezes as pessoas têm opção de troca, às vezes chega pra gente e fala assim, doutora, eu tô correndo, fui no nutricionista do esporte. Só tem um problema. Eu já até sei qual é a resposta, né? Porque repete tanto, né? Tanto paciente, ela não sabe contagem. Eu falei assim, mas você sabe? Sei. Então pronto. Você tá querendo o quê dela? Não é a parte da nutrição esportiva? Vamos adequar. Soma, você né? já aprendeu, Soma. criatura. Você já aprendeu. Você pega o plano alimentar, nós vamos entender. Você já sabe o que é a contagem. Você vai adequar o seu conhecimento, ou seja, você só está somando, você não está subtraindo. Sim. Então, quando vocês aprendem num livro, num texto, num curso, numa live, que você não precisa restringir, você tem que olhar o alimento de outro jeito, né? Você tem que ver se você está sofrendo, se você está fazendo uma coisa que não faz mais sentido. Aonde que você pode melhorar? A Débora falou lá que trocar um pãozinho de 28 gramas por um biscoito com 28 gramas, eu vou ter o mesmo efeito na glicose. Opa, eu tenho que aprender a olhar o rótulo então. Porque eu estava comendo pão que a minha nutricionista do posto de saúde me passou. E agora eu entendi que o efeito é assim, opa, eu já posso fazer alguma coisa pela minha saúde, né? Eu não preciso mais ficar na ignorância, porque eu já aprendi alguma coisa, né? E muito, gente, do que a gente traz aqui para a página, nas lives, com os convidados, é justamente para abrir o horizonte de vocês. É a jornada de educação em diabetes. É ela que vai te libertar. É ela que vai te mostrar que existe um outro caminho, que pode ser mais leve, que pode ser mais feliz, que pode ter mais qualidade de vida, né? Que não precisa ser 8 ou 80, até porque nada na vida que é 8 ou 80 dá muito certo, né? A gente precisa do equilíbrio, né? Equilíbrio. Exatamente. Então é muito importante que a gente entenda isso. Vi muitas pessoas aqui, ó, repetindo isso. Então eu já peguei assim um compilado, né, do povo que acha que vai sair aqui da live que tem que trocar de médico e de nutricionista. Não é isso, gente, né? Pelo amor de Deus, né? Mas é saber que existe, porque a gente ainda tem muita gente que está acompanhando o diabetes direitinho e que não sabe mesmo que existe ainda, né? Ou que está fazendo e não sabe o que está fazendo, ou que gostaria de fazer e não consegue. Então, procure um caminho. Procure estudar, né? Procura ler. Hoje tem aplicativo, muitas tabelas estão disponíveis aí na internet. Você pode pegar, você pode ler, você pode ver, olha, tal alimento tem mais carboidrato do que o outro. Isso quer dizer o quê? Que se eu comer mais desse ou mais desse e muito livre, talvez minha glicose suba mais com esse do que aquele. Comece a estudar, comece a enxergar seu corpo, comece a ver como que as coisas são, né? Porque aí você começa a andar. Quanto mais você anda, mais chance você tem de chegar em algum lugar, né? Então isso pra gente é muito importante, é participar, ajudar vocês nessa jornada de educação, nessa jornada de aprendizado, nessa jornada que pode abrir os horizontes para vocês da vida que vocês estão tendo, né? Para melhorar e ajudar as outras pessoas também, né? Porque se você chega lá e escuta, né? Outra coisa que a gente sempre fala, Gisele, é que quem tem diabetes é que precisa aprender para ensinar para quem não tem obrigação de saber.
Porque muitas vezes a gente vê isso no diabetes, né? Depois que vem Sim. o diagnóstico de diabetes para a família, às vezes as pessoas acham que os outros têm obrigação de saber. Tem Eu obrigação de saber sempre. contagem, tem obrigação de saber insulina, tem obrigação de Sim. saber furar dedo. Ninguém tem obrigação de saber nada, não. Você tem obrigação de saber aquilo que você precisa saber, não que o outro precisa saber. Eu sempre digo para os adolescentes ou para os pais, olha, as pessoas que estão em torno de vocês vão aprender sobre diabetes via os olhos de vocês. Se vocês passarem que é algo doído, sofrido, amargo, é assim que elas vão entender. Olha, se você passar que tem que ter o controle, é simples, ai, dá para correr solto? Não. Tem que ter regra, tem que ter rotina, mas tem saídas, gente, né? Tem Exatamente. saídas, Eu falo, tem né? dia que a gente fica cansado mesmo, mas as duas opções que a gente tem é aceitar bem ou não. O não vai dar mais trabalho para a gente. Então, vamos aceitar bem. Sim, Vamos correr o caminho de educação e diabetes e o caminho do fazer as coisas que vão nos ajudar, né? Ter uma vida saudável, né? Uma vida tranquila sim, e flexível também, né? Porque não precisa ser só tudo certinho, né? Mesmo fazendo tudo certinho, tem hora que vai dar errado. E também não se cobrar 100%, que tudo tem que estar 100% certo, né? Na vida nada é assim, né? Nada é 100%. Então, não sim. Exatamente. Então, pessoal, esse foi o motivo da gente estar aqui, né? Abrindo essa semana Diabetes com Flexibilidade, com essa história aí que eu tenho certeza que muitos de vocês não conheciam, né? E que eu tenho certeza que vai inspirar muito vocês. Quero agradecer muito a Gisele, né, pela presença. Esteja sempre com a gente aqui, né, Débora? Vamos convidar ela Obrigada. mais vezes, Por favor. né? Adorei, adorei, Foi, adorei. pode agradecer muito vocês. Então, ó, Gisele, pode ficar Muito aqui se quiser, fica à obrigada. vontade, Tá mas vou te liberar, que eu bom. sei que já tá tarde, Tá né? bom, gente, olha, muito obrigada. Mesmo, mesmo. Passou muito rápido, né? A gente está 1h20, Ô, passou muito 1h20. rápido, né? foi Acho que assim, tem muita coisa para falar, gente, vocês sabem disso. É, Parabéns novamente pela iniciativa. Eu acho que assim, a estratégia muda vidas, mas acho que as pessoas que estão envolvidas fazem a diferença, fazem toda a diferença. E vocês fazem parte desse grupo. Muito, muito, muito obrigada. Danilo,